Gente, vamos voltando então? Tranquilo? Feche os olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado por esse tempo, por tudo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Obrigado pelo teu amor, tua bondade e aplica a tua palavra ao nosso coração. Aplica esses conceitos ao nosso coração e que a gente possa viver isso como um estilo de vida, Pai. É isso que eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Qual que é o B de bless? Oh, vamos voltar, vou voltar para a sessão anterior. Qual que é o B de bless? Busque primeiro em oração. Busque primeiro em oração. O L do bless, tá? É lendo o outro com a escuta, ou lá no inglês, a gente abrasileirou aqui os conceitos. Listen, ouvir, tá? Ouvir o outro. Se aproximou? Gere oportunidades para ouvir, para escutar. E eu falei aquilo que tem no livro e aquilo que não tem no livro. Isso aqui não tem no livro. Eu sei que vai aparecer e vai ficar pequenininho aqui para você, tá? Mas você pode buscar lá na internet, você vai encontrar isso aqui, se chama Escala de Engel. Tem no nosso caderno do discipulado. Para quem faz discipulado, está lá no caderno do discipulado. O que é a escala de Engel? Esse teólogo, pastor, o Engel, ele criou algo para a gente tentar entender em que nível está o coração e as convicções das pessoas com quem a gente conversa, tá? E ela começa lá em -10 e vai até +6. E em cada fase a gente começa a entender aquilo que está no coração das pessoas. Por exemplo, aqui no -10, a pessoa, não dá para ler ali, eu sei, está pequenininho, mas ela não reconhece a existência de um ser supremo. Essa pessoa está no nível lá, -10. Ela não acredita nem que exista um Deus, ela não acredita nem que existe um ser supremo. No -9 ali, ela reconhece a existência do ser supremo, porém, sem nenhum conhecimento eficaz do Evangelho. Lembra da pessoa que eu falei lá? Ela fala, eu sei que existe alguém, eu sei que existe um Deus, mas eu não sei quem é esse Deus, e eu não sei se em tudo aquilo que eu já busquei, eu encontrei esse Deus verdadeiro. E a gente vai subindo a cada nível até chegar lá no 0. Como assim no 0? Ou no +1, né? É quando a pessoa, ou no -1, a pessoa se arrepende dos seus pecados e ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ela vai lá, possui um relacionamento inicial com o Evangelho, -8, -7, tem uma atitude positiva para com o discípulo, -6, reconhece os elementos fundamentais do Evangelho, -5, passa a entender as implicações do Evangelho, -4, tem uma atitude positiva para com o Evangelho, -3, reconhece o seu problema pessoal, -2, decisão para agir, -1, arrependimento e fé em Jesus Cristo. No +1, ela já entendeu a sua fé em Jesus. Ela já se entregou e é por isso que ela começa a ter uma avaliação após decisão, integração com a igreja local, crescimento conceitual, comunhão com Deus, conduz a sua vida ali, e aí no +6, que é a expectativa que a gente tem com que todos os crentes cheguem um dia, que é a reprodução espiritual, levando outras pessoas a conhecerem a Jesus também. É mais ou menos aqui, você pode, como eu falei, pode buscar isso aqui depois e entender de uma forma mais detida, não vai ter tempo de entrar em detalhes aqui. Mas deu para entender mais ou menos? Tá? Quem conseguiu compreender isso aqui? Deixa eu ver aqui. Ó. Ok, qual que é a ideia disso? Eu posso saber em que nível a pessoa com a qual eu estou gerando um relacionamento está. Que nível que ela está? Só que para eu chegar nessa conclusão e entender que nível que ela está, o que eu vou precisar fazer com ela? Só falar de Jesus? Vou falar. Não. O que a gente vai fazer? A gente vai ouvir. Ouvir. Listen, escutar. Sentar com essa pessoa e escutar. Lembra que eu falei lá do BO, brilho no olho? Guarda isso. Se esquecer tudo que eu falei, lembra que você tem que ouvir e que você tem que ter brilho no olho, tá?
para caminhar com as pessoas. A gente foi um dia aqui no campus Parolim. Quem conhece o campus Parolim aí, né? Eles têm ali uma capelania nas comunidades ali do lixo reciclável. E a gente foi visitar como é que funcionam essas capelanias. Quando eu saí de lá, eu saí muito impactado para dizer assim, puxa, eu quero alcançar pessoas que estão ao meu redor, mas eu não tenho aqui várias cooperativas do lixo para eu chegar e começar a ter conexão com as pessoas. O que eu tenho? Eu tenho comércios na região onde a igreja está, onde eu moro. Então, lá onde eu moro, eu tenho uma vantagem, e uma vantagem muito grande. Por quê? No lugar onde eu moro aqui em Curitiba há mais de 40 anos. Eu moro no mesmo bairro. Sabe aquela história de quando eu vim era tudo mato? Sabe essa história? Quando eu vim era tudo mato mesmo, assim, naquele bairro. Tá? Há mais de 40 anos morando no mesmo bairro. As pessoas do bairro conhecem a minha história, um pouquinho da minha história de vida. De onde eu vim, eu sou filho de quem era minha mãe, e lá no bairro, para muita gente, eu sou o filho da dona Ivone. E ser filho da dona Ivone me trouxe algumas vantagens relacionais. Então, as pessoas, quando elas viram que o filho da dona Ivone se tornou um pastor, as pessoas queriam se aproximar para entender como isso aconteceu e como é que Jesus leva esse rapaz ali a se tornar um pastor, né? E por isso que eu digo de vantagem relacional. As pessoas, elas querem se aproximar. Então, lá no bairro onde eu estou, eu saio do mercado. Estou lá fazendo as minhas compras, como aconteceu esses dias atrás. Saio do mercado com as minhas sacolas, estou indo para o meu carro. Do outro lado da rua, uma pessoa num outro estabelecimento comercial dizendo assim, pastor, já conhece a minha família, faz assim, pastor, pode vir aqui orar comigo? Né? Deixa lá e vai orar com a pessoa. Só que, mesmo orando e tendo todas essas vantagens relacionais, tem muita gente do bairro que eu não conheço, que eu não sei quem é, que não sabem a minha história, né? Para quem não sabe, a gente está ali bem na junção do Campo Comprido, Fazendinha e SIC. A gente está bem no núcleo ali daquele bairro. SIC é o bairro mais populoso de Curitiba. Tem 350 mil habitantes no SIC, né? É gente demais. Então, assim, tá, nesse pedacinho onde eu moro, há 40 anos, as pessoas me conhecem. E o restante? Como é que eu vou fazer para me aproximar delas? Eu junto isso com aquilo que a gente viveu lá no Parolim. A gente começou, então, uma capelania, que a gente chama de capelania comercial. A gente mapeou lá uma parte do bairro e a gente começou da seguinte forma. A gente pegou um bombonzinho, um sonho de valsa, e a gente começou a ir de comércio em comércio, perguntando para as pessoas se elas tinham um pedido de oração. Desse jeito mesmo. A gente entrava nos comércios, falava assim, a gente é ali da igreja, a gente não está aqui para te vender nada, a gente não está aqui para te escandalizar, a gente não está aqui porque a gente quer seu dízimo, a gente está aqui para entregar um bombom para você e a gente só quer perguntar algo para você. Vocês têm um pedido de oração? O que vocês acham que acontecia nesse processo de dizer, você tem um pedido de oração? A próxima etapa era, senta, que lá vem a história. Só que a gente teria que estar disposto a ouvir, para conhecer o coração das pessoas que estavam ali. E aí a gente tem lá o contato com esses comerciantes da região, e essas pessoas acabam falando da igreja, acabam falando das pessoas que estão ali. Só que o primeiro impacto disso foi colocar em oração e depois estar disposto a ouvir. Fui comprar um cabinho de celular com meu filho, lá no bairro também. Fui lá num determinado lugar, não conhecia aquele comércio, entrei, perguntei do cabinho, a pessoa olhou para mim e falou assim, você é pastor, né? Falei, sou pastor. Eu fui lá na PIB do Batel e você estava pregando lá. Eu quase nunca prego aqui, gente, né? Você estava pregando lá. E aí começou a falar da vida.
Meu filho brincou comigo depois, era só um cabinho, a gente ficou 40 minutos ouvindo a pessoa falar. 40 minutos, era só um cabinho de celular. E aí, além de ter isso, a gente começou a ser intencional na escuta. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no mercado. Eu olho para os caixas de supermercado, para as caixas de supermercado onde eu vou, e eu começo a olhar e falo assim, eu já fiz interação com essa aqui, então hoje eu vou nessa aqui. Como é que você conhece as pessoas? Ouvindo. E aqui o ouvir, para que a gente gere conexão, também tem a ver com ouvir até o sotaque. E sabe o que eu faço? Toda vez que eu ouço um sotaque diferente, né, a Joana, minha esposa, já se acostumou. Eu dou bom dia para poste, gente, eu dou bom dia para o cavalo, eu dou bom dia para todo mundo, né? Então eu chego lá no supermercado, vou passar no caixa, ouço a pessoa falando, ouço que tem um sotaque diferente e falo, opa, você não é daqui, de onde você é? Né? Eu sou de tal região do país, olha que legal, eu conheço sua cidade. Você conhece esse lugar aqui? Eu conheço também, esse lugar aqui é legal e tal. E começa a interagir com as pessoas. Que problema tem no meio dessa interação para dizer assim, poxa, que legal. Como é que é o seu nome? Pega no crachá, meu nome é fulano. Oh, fulano, que legal. Conhecer aí um pouquinho da sua história e tal. Mas deixa eu dizer para você assim, sabe o que a gente faz? A gente tem um grupo de oração. E a gente queria orar pela. Você tem um pedido de oração para a pessoa do caixa? Que mal tem perguntar para a pessoa do caixa se ela tem um pedido de oração? Você consegue entender que isso é um estilo de vida? E que você vai sair de casa para abençoar e estar disposto a escutar. Eis que eu pego um menino lá no caixa do supermercado, escutei o sotaque dele, ele falou, olha, eu não sou daqui, eu sou da Bahia, tal. Nossa, mas está morando há quanto? Perguntas que vão gerar, não é pergunta fechada. Pergunta fechada é de sim e não, não faça pergunta fechada. Faça pergunta aberta, pergunta que ela não tenha como não responder. Há quanto tempo você está morando aqui em Curitiba? Eu estou há 4 meses. Você saiu de que cidade na Bahia? Eu saí de tal cidade na Bahia. Por que você veio para cá? Perguntei para ele. Eu parto sempre do princípio, gente, que perguntar não ofende. Se ele quiser responder, ele vai responder. Eu vim para cá há 4 meses porque eu perdi meu pai, a minha mãe ficou sozinha. Escuta. E aí eu peguei o nome daquele rapaz, e eu estou orando por aquele rapaz. Ele não sabe que eu sou pastor. E eu estou gerando uma interação com ele ali. Para um determinado momento, por exemplo, eu falei para ele, a gente tem uma escola de tecnologia aqui no bairro, é a escola lá da igreja, né? É uma escola de tecnologia aqui do bairro, e eu quero te levar para a escola de tecnologia. Você toparia fazer o curso? Não, eu topo fazer o curso sim. Tal. Trocamos o WhatsApp na hora, no caixa do supermercado. Peguei o WhatsApp dele, falei lá, tem um negócio no WhatsApp, para ser bem rápido, tá? Tanto para iOS quanto para Android. Conversa em um clique. Você utiliza isso aí? Você pode mandar mensagem no WhatsApp sem salvar o contato da pessoa, é só pelo número. Colocou lá, qual que é o seu número? 419, Vou te dar um olá lá no WhatsApp. Pá, olá, sem salvar. Já está lá, para facilitar a vida. Foi isso que eu fiz com ele, na hora. Já está ali disposto a pegar o contato da pessoa e a conversar. Por quê? Isso precisa virar um estilo de vida. Aí, vai aonde a gente consegue ir, a gente está sempre fazendo essas interações. Hoje existe uma demanda grande, por exemplo, de estrangeiros no nosso país. Venezuelanos e cubanos. A gente também tem que saber acolher essas pessoas. Ouviu o sotaque, nem que se aprenda meia dúzia de palavras em espanhol. Mas para você poder fazer a interação com essa pessoa, a fim de que ela possa falar determinadas coisas para você e você ouvir. E essa escuta aqui é uma escuta do coração, não é uma escuta simplesmente assim, eu só vou ouvir para gerar aqui um tempo aqui para eu pegar o contato para ela. Não. É habilidades de escuta que a gente vai tendo. Por exemplo, a história. 4 habilidades de escuta lá. Perguntar para ela, onde você nasceu? De onde você vem? Né? Coração. Qual é o seu o quê? Né? Qual é o seu time? Qual é o seu time do coração? A pessoa vai falar lá, né?
Você pode discordar dela? Pode. Tudo isso pode ser utilizado para gerar conexão, inclusive para tirar sarro, conversar ali no momento do esporte, né? Eu acompanho tudo que é esporte. Eu brinco com a minha esposa que se tivesse transmissão de campeonato de palitinho, eu escutava, né? Eu assistia. Por quê? Porque me faz ficar antenado e ter conexão, gerar conexão com as pessoas. Eu preciso saber o que está acontecendo no futebol. Eu não sei nem a escalação do meu time, tá? Não sei. Mas eu estou ligado no futebol para saber ali um pouco da movimentação para gerar conexão com as pessoas. O cara vai conversar de basquete, eu sei conversar. O cara vai conversar de tênis, eu sei conversar. O cara vai conversar, sei lá, de qualquer outro esporte. Minimamente aquilo que eu consigo absorver, eu vou absorvendo para gerar conexões. Qual é o seu time? Escuta do coração. Qual é a sua comida favorita? Já perguntou para alguém qual é a sua comida favorita? Você já parou para pensar que a gente muitas vezes não come comida, a gente come memórias? A gente come a comida que faz a gente lembrar de alguma coisa. E muitas vezes essas comidas são aquilo que nos traz à memória coisas do coração. Qual que é a sua comida favorita? Hábitos. O que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? O pessoal do campus está aqui, sabe, né? Tem um cara da nossa igreja, eu conheço dois assim. Um é da nossa igreja, lá do campus, e outro é um amigo. Ele é o Bless em pessoa. Assim, se pudesse assim, a gente encarnar numa pessoa, o Bless é essa pessoa. Tá? Eu vou citar ele aqui, né? O pessoal do campo sabe, é o João. O João é o Bless em pessoa. Ele está toda hora gerando conexão. E a gente tem uma célula do futebol. Célula do futebol do João lá tem 90% de não crentes do João. E ele está lá toda semana. Segunda-feira passada, a gente vai falar sobre isso, está chegando lá, né? Ele fez um churrasco com a célula dele, né? E convidou para estar lá. Pastor, você não quer ir lá no churrasco lá da célula, lá do pessoal? Gente que ele está criando conexão, está sentando para ouvir. E você chega perto do futebol, ele sabe a história de cada um. Ó, aquele ali é assim, aquele ali é assim, aquele ali está assim. Pastor, ora por aquele ali, que aquele... Ele é o blessing em pessoa. Ele cria conexões com as pessoas de uma forma muito fácil. Eu tenho um amigo que também cria conexões fáceis. Ele gosta de carro. E ele gosta de Fusca. E ele usa o Fusca como um método de evangelismo, gente, dele. Ele também é o bless ali em pessoa. A pessoa que tem a paciência de escutar, de conversar, mas através do Fusca a pessoa vai lá olhar o Fusca dele e fala, que Fusca bonito, você gosta de Fusca também? Pronto, gente, já criou a conexão com a pessoa ali. O que a gente está dizendo aqui? Que a gente tem que estar disposto a criar conexões para ouvir. Dor, como você está lidando? Lembra lá o menino do caixa do supermercado? Não vou citar o nome dele aqui. Ele tinha uma dor. Qual que era a dor dele? A perda do pai. Deixa eu ouvir um pouquinho do teu coração. Como é que você está lidando com isso? Como é que você está lidando com isso? Estamos juntos já na igreja com esse menino? Não. Não, ele nem veio na igreja ainda. Ele nem veio em nenhum culto. Mas eu estou lá pensando nele, colocando ele em oração. E estou ouvindo o coração dele, né? E aqui é importante, gente, uma coisa. A gente precisa escutar para quê? Para compreender e não para responder. O que a gente costuma fazer? A pessoa começa a contar a vida para a gente. A gente vai ouvir, só que a gente já quer automaticamente dar uma solução para a pessoa. Você é assim também? Assim, né? Não, né? Se não for assim, ou se é assim, respira, né? Porque todo mundo é assim. A pessoa já está dando ali algo para você e você já quer, na sequência, responder com uma solução. É ouvir para compreender e não para responder. Ouça para compreender aquilo que aquela pessoa está te trazendo e compreender a tal ponto de ouvir e também levar para Deus em oração. Olha que legal que ele coloca no livro, que é assim, a pessoa com quem a gente está gerando conexão,
para ela, num primeiro momento, nós somos desconhecidos, tá? Desconhecido. Agora, se eu estou tentando gerar conexão e corto ela no meio da fala, não, eu vou orar pela tua vida, tá? Eu vou orar pela tua vida. Corto ela, né? O que eu estou querendo dizer para ela? Eu estou dizendo para ela que aquilo que eu tenho para falar é mais importante do que o que ela tem para terminar de falar. E com isso, o resultado final para a vida dela vai dizer assim: essa pessoa não me ama. Por quê? Não ouvido, ele não está me ouvindo. E ainda é um desconhecido na minha frente. Eu sou um desconhecido para ela. E eu sou um desconhecido porque ela não me ouve. Quanto menos ela me ouvir, menos ela vai me conhecer. Então eu não sou ouvido, eu sou desconhecido, logo, eu sou não amado. Isso é com todo ser humano. Com todo ser humano. Não é só com as pessoas que a gente está querendo gerar conexão. No teu casamento é assim, com os teus filhos é assim, com a tua família é assim, com os teus amigos é assim. Não ouviu, desconheceu, o resultado é não ama, né? E aí a gente vai olhar para algo que Jesus fez. Está lá em Lucas 18, 35 a 40. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Isso aqui é um texto que a gente passa assim pelo texto, rápido. Então assim, tá bom, ali, viu um cego, tal, Jesus chegou para ele, falou: o que você quer que eu faça? Eu quero ver. A gente olha para o texto assim, Jesus curou e toca o barco dos evangelhos. Vamos continuar lendo aqui. Essa pergunta de Jesus fala da disposição de Jesus em ouvir. O senta aqui, lá vem a história. O homem está cego, e a gente já sabe disso, a gente já viu esse texto várias vezes. Será que Jesus não sabia que a maior necessidade dele era enxergar? Claro que Jesus via. Mas por que Jesus pergunta? Para ouvir do coração dele, aquilo que ele quer, porque muitas vezes o nosso julgamento sobre as necessidades das pessoas estão errados. E a gente acha que é uma coisa e é outra. De repente essa pessoa aqui não queria enxergá-la, queria uma outra coisa. E é por isso que Jesus pergunta. Para gerar um ponto de conexão e dizer: eu estou aqui disposto para te ouvir. Fala. Eu nasci assim, eu quero enxergar, para mim vai ser melhor enxergar. A gente não sabe o tamanho do diálogo ali, parece que é rápido. Mas opa, não, tem um ponto de atenção aqui. Jesus para perguntar e para ouvir. Lembra disso também aqui que eu falei lá no comecinho. Perguntar não ofende. Perguntar não ofende. A pessoa vai dizer o que ela quer dizer. Ela vai falar até onde ela quer falar. Mas perguntar não ofende. O que Jesus fez nesse caso aqui? Jesus escutou. Jesus escutou, e pelo fato de escutar, ele fez com que aquela pessoa então fosse conhecida, não mais desconhecida dele. E a partir desse momento vem um resultado para o coração: eu sou amado, porque as pessoas estão me ouvindo. Você lembra das pessoas que mais influenciaram a tua vida? As pessoas que mais influenciaram a tua vida. Faz uma lista aí de 2, 3. Qual foi o grande diferencial dessas pessoas? Elas pararam para ouvir. E ouvir você. Então assim, primeiro B, primeira letra do Bless, B, busque primeiro em oração. O L do Bless, lendo o outro com a escuta. O E do Bless é encontrando o outro à mesa. E a gente começa a pensar assim: quem fez isso também, tá? Eu busco em oração, eu estou disposto a ouvir, mas eu estou disposto também a partilhar de uma refeição com essa pessoa. Jesus veio, o texto que eu falei no começo, veio o Filho do Homem que come e bebe.
E dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Qual que era a ação? Jesus fez isso. Jesus fez isso várias vezes. A ação de ir à mesa, de partilhar uma refeição. Foi uma história que a gente conhece, Jesus, que ele vai ao encontro para ter uma refeição à mesa, Zaqueu. E passa, o homem ali de baixa estatura, sobe na árvore, que não consegue, ali no meio da multidão, visualizar Jesus. Jesus está passando, olha para Zaqueu, fala: rapaz, desce daí, eu vou lá para sua casa. Eu vou lá partilhar de uma refeição com você. Eu vou ficar lá na sua casa. Vamos para o ambiente da mesa. Tem um livro muito bom da Dave Titus chamado A Experiência da Mesa. Se você nunca leu esse livro, leia, que ele é sensacional. Ele fala algo muito especial. Ele fala: a mesa cura. A mesa cura. Partilhar uma refeição com as pessoas, e isso é estatístico também, diz que as pessoas elas se sentem confortáveis para tirar as máscaras numa refeição. Por isso, quando o seu chefe chamar para almoçar, tem um propósito com relação a isso, né? Ele quer descobrir alguma coisa lá com você. Por quê? No partilhar da refeição, a pessoa se abre, a pessoa se solta. O Zaqueu ficou tão empolgado com o resultado dessa conversa com Jesus, que ele fala o quê para Jesus? Jesus, eu fui um homem mau mesmo, né? E é o seguinte: aqueles a quem eu defraudei, eu vou restituir, eu vou reparar 4 vezes mais. A transformação foi tão grande, a cura foi tão grande, à mesa, que aquele homem entendeu aquilo que ele tinha que fazer. Olha o que o Norman Wright fala. Quando o próprio Jesus quis explicar aos seus discípulos a respeito do que se tratava a sua morte que se aproximava, ele não lhes deu uma teoria. O que Jesus deu? Uma refeição. Assim, quase todos os momentos mais significativos de Jesus nos evangelhos tinham a ver com uma refeição. Tinha a ver com compartilhar a mesa, inclusive no momento da sua morte. Eu quis muito, Jesus fala, comer esta Páscoa com vocês. E Jesus prepara um ambiente, prepara a mesa, para ensinar então os seus discípulos lá a simbologia daquilo que iria acontecer com ele na cruz. Está aqui um pedaço de pão, isto é o meu corpo que é partido por vós. Está aqui o cálice, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado em favor de vocês. Deus faz isso através de uma refeição. Você já parou para pensar que todos os meses, né, e depende de igreja para igreja, nós fazemos este mesmo memorial como? Através de uma refeição. Não é uma refeição completa, não é a mesa do churrasco, mas é uma refeição. Todo mundo come um pedacinho de pão, toma um cálicezinho de suco de uva, para lembrar quem Jesus é. E se Jesus fez isso, a gente também pode fazer no sentido de planejar, estabelecer contato com as pessoas a fim de convidá-las também para comer uma pizza. E aqui eu não estou falando só de vizinho. Não, estou falando lá do seu colega de trabalho. O colega de trabalho que está lá com você, você tem uma oportunidade fenomenal. Quase todos os dias você tem a oportunidade de talvez ter uma refeição com ele. Seja na mesa do cafezinho ou no point lá do cafezinho da empresa. E esses momentos são cruciais para você ouvir o coração dele, e ainda que seja um cafezinho, você está partilhando de algo junto com ele ali, e é um momento de vulnerabilidade, para que as pessoas possam abrir o coração. E aí você fala assim: sou curitibano, né? Moro nessa cidade, e eu tenho algumas desculpas, pastor. Eu não gosto de ter gente na minha casa, né? No primeiro dia da conferência aqui foi muito legal, que alguém falou, não lembro quem, falou assim: a gente tem que parar de se preocupar se o sofá está bonito, está bom, está rasgado, não está, tem que parar de se preocupar com isso. A gente quer
trazer a pessoa para dentro da nossa casa com os melhores móveis, com a melhor configuração, com o melhor layout. Vou contratar design de interiores aqui para deixar a minha casa bonita. Não precisa disso, gente. Pode ter certeza absoluta, assim como você vai na casa das pessoas e muitas vezes nem percebeu que o sofá estava rasgado. As pessoas vão fazer o mesmo na sua casa. Só que a gente se preocupa tanto que a gente acha que as pessoas vão comentar na nossa casa. E as pessoas não vão comentar. A gente ter a porta da nossa casa aberta, através de uma célula, é extraordinário para que as pessoas conheçam Jesus. Eu não saberia o que dizer. O que eu vou dizer para a pessoa agora na mesa? Né? Vamos comer aqui. Aí cada um enche a boca ali assim, fica aquele silêncio na mesa. Eu não sei o que dizer. Então, até posso convidar a pessoa para vir na minha casa comer, mas eu vou falar o que para ela? Gente, bate papo com ela. Conversa com ela. Conversa sobre a vida. Conversa sobre o time de futebol. Conversa sobre a crise econômica, sei lá. Mas conversa com ela. Gere um ponto de contato para você conversar com essa pessoa. Não seja estranho, né? Aqui tem pessoas que conheceram, um pastor que passou aqui pela nossa igreja, que é o pastor Daniel. E um dia, perto lá da Copa do Mundo, que ia ter aqui no Brasil, ele falou como que a gente poderia acolher os americanos ou turistas que viessem de outras nações. Ele falou assim, não seja estranho, não seja esquisito. Só não sendo esquisito já está de bom tamanho. Não seja estranho. As pessoas vêm conversar com vocês e ficam, meu Deus, o que vai ser? Como é que vai ser? Não seja esquisito, só seja. Seja alguém que está disposto a gerar conexões com as pessoas. Simplesmente não tenho tempo. Essa é a resposta mais terrível, né, da nossa vida. Porque o tempo, ele se faz, o tempo, ele se constrói. Se você não tem tempo, você não tem prioridade. Se você não tem prioridade em gerar conexões com pessoas, automaticamente você não tem prioridade em ganhar pessoas para Jesus. Tem alguma coisa errada na sua existência, no fato de Jesus ter te encontrado e você ainda não se conscientizou de que você precisa compartilhar do Evangelho, inclusive através de uma refeição. E aqui tem coisas, sugestões que podem ser criativas nesse processo, né? Aproveite o convite para festas. Como assim? A pessoa te convidou, a pessoa lá do teu trabalho, te convidou para você ir no chá de bebê dele. Vai ter lá o chá revelação. Seu companheiro de trabalho lá, a esposa dele está grávida, vai ter o chá revelação, e ele convidou você para ir. Não, eu sou crente, não posso me contaminar com outras pessoas. Não vou. Vá. Vá, não seja estranho, não seja esquisito. Vá, converse com as pessoas. Interaja com as pessoas. Não seja alguém esquisito a ponto de parecer um ET que não tem conexão com ninguém. Vá na festa. Não, mas vai ter bebida alcoólica, eu não bebo. Tem refri, tem suco, tem água. Precisa tomar bebida alcoólica. Deixa as pessoas tomando a bebida dela. Você não está lá para isso. Mas você está lá para gerar conexões. Como é que eu faço isso? Aproveite o convite. Eu lembro de uma vez, trabalhando numa empresa, fizeram um churrasco. Na verdade, eu ajudei a fazer as compras para esse churrasco. No meio de tudo isso, as pessoas que estavam comigo compraram um monte de bebida alcoólica. Um monte de bebida. E eu não era... Estava longe de ser um pastor ainda. Uma pessoa, assim, longe de ser pastor. E aí eu fui para essa festa com muita bebida. E eu fiquei lá no meu cantinho, lá assim, não sem interagir. Interagindo, mas onde estava falando determinadas coisas eu não ia estar. Vim para cá, fui procurando os grupos de pessoas onde eu ia me encaixar. E me encaixei. Algumas pessoas da festa vieram dizer, eu admiro você. Você não precisa disso aqui para ser feliz. Qual que é aí o segredo para você viver desse jeito? E conta para a gente. E ali tive a oportunidade de falar de quem? Jesus, para aquelas pessoas. Mas porque eu me dispus a ir, a estar na festa, né? Faça festas temáticas com a sua célula, tá? Gente, não é para fazer a noite do Halloween, né? Pelo amor de Deus. Não é isso que eu estou falando, tá? Mas faça festas temáticas com a sua célula.
A gente tem uma mega célula aqui, né? A gente tem 3, 4 células que se reúnem no templo da nossa igreja, lá, células na casa e célula no templo. A gente se reuniu e fez uma festa caipira. Não é festa de São João, né? Pelo amor de Deus, né? Festa caipira. Qual que é a ideia dessas festas? Você ter uma oportunidade de convidar as pessoas para estarem na sua célula. Aquela pessoa com quem você está começando a gerar ali uma conexão, você fala, vamos lá para a festa caipira, né? Vai ter doce de amendoim, vai ter paçoca, vai ter pipoca, vai ter brincadeira. Principalmente as crianças são as que mais gostam disso. E deixa eu dizer, se você ganhou a criança do teu colega, do teu amigo, você ganhou ele. Você ganhou aquela família ali. A gente tem um projeto lá na igreja de contraturno escolar. E aí tem um menino lá que começou a participar. A família estava distante da igreja. E aí o menino chegou no domingo e falou assim, eu quero ir para a minha igreja. Quero ir para a minha igreja. Eu falei, que igreja? Que igreja que é essa? Não, eu quero ir para a minha igreja. Mas a igreja que eu vou lá no Agir, eu quero ir para a minha igreja. Não, mas a gente não vai hoje. Não, mas eu quero ir no culto, eu quero ir na minha igreja. Vai lá, a família pega o menininho, vai a família inteira lá, né? Essa família hoje está lá na célula aqui do Everson e da Sol, aqui, né? A família completa que vieram por causa de uma criança. Então, assim, aproveite esses momentos, inclusive para as crianças. Lembre-se lá, o seu vizinho é o seu próximo. Aproveite as oportunidades para comer com colegas de trabalho. Gente, vai na pizza, vai, não precisa beber, não precisa se contaminar, mas se disponha a ir. Nem que você fique menos, tá? Mas se disponha a ir. Para gerar conexões e nesse ambiente da mesa é onde Jesus vai se manifestar ali através de você. Amém, gente? Até aqui? Vamos voltar aqui. O B de Bless. Busque primeiro em oração. O L do Bless. Lendo o outro com a escuta. O E, encontrando o outro à mesa. E o S, primeiro S, servir como um privilégio. Além de ouvir, além de orar, além de participar de uma refeição com essa pessoa, existem outras coisas que a gente pode fazer para as pessoas, para servi-las. E isso também faz com que as pessoas queiram caminhar com Jesus, encontrando Jesus através de você. Jesus, quando ele foi ensinar sobre liderança, sobre a sua vida, inclusive na mesma festa da Páscoa que a gente citou aqui, lá em João 13, Jesus ilustrou a forma como seus discípulos andariam, a forma como ele era, através do servir. O que Jesus fez? Jesus falou assim, vou ensinar uma lição de liderança para vocês. Começa a mandar em todo mundo. É assim que é líder? Não. Eu vou te ensinar a servir. E aí vai lá o Pedro, lembra do Pedro? Pedro acertava muito, mas também errava muito. Quando acertava em cheio, né? Mas ele vai lá e fala assim, eu não vou permitir que o Senhor lave meu pé, não. Imagine Jesus lavar o meu pé. Eu não quero permitir, não. Se eu não deixar lavar, você não tem parte comigo. Então faz assim, lava o corpo inteiro, né? É o Pedro. Lava o corpo inteiro. O que Jesus está ensinando aí? Jesus está ensinando servir como um privilégio. Todas as oportunidades que Jesus tinha, ele servia, inclusive no momento da sua partida, ao ensinar liderança para as pessoas. Qual que é a dimensão que as pessoas têm no seu dia a dia, na sua vida? As pessoas, elas são isso aqui. A gente não é um ser departamentalizado. Sim, agora, quando eu estou aqui falando com vocês, eu só sou apenas relacional. Eu não sou nem físico, nem mental, nem espiritual. Tem um errinho lá, né? Espiritual, tá errado. Espiritual, tá? Eu sou um ser biológico,
eu sou um ser social, eu sou um ser relacional, eu sou um ser espiritual. Quantas possibilidades de servir existem a partir da compreensão que a gente pode ter do outro ser humano? Esse servir pode ser tanto na escuta, quanto o servir através de atos realmente de amor. Eu lembro de uma igreja em que os adolescentes começaram a procurar essas oportunidades na vizinhança. E aí, um dos adolescentes viu uma senhora do outro lado da rua, que ela tinha grama muito grande. E olha como esse adolescente amava Jesus, né? Que ele vai lá e se propõe a cortar a grama daquela senhora, né? Fala assim, posso cortar a sua grama? Mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, filho, não vou cobrar nada, senhora, é de graça. Vai lá e corta a grama da senhora lá. Grama cresce de novo. Fala, posso cortar de novo? Mas eu não tenho dinheiro, filho. Mas é de graça. Eu quero cortar a grama, quero abençoar a vida da senhora. Não passou muito tempo depois, estava lá com a autorização dos pais, sabendo do que estava acontecendo, mais uns 3, 4 adolescentes tomando café com a senhorinha lá. Por quê? Com uma oportunidade de servir, ela trouxe eles para dentro de casa e aqueles adolescentes falaram de Jesus para aquela senhora, através de uma oportunidade de servir, né? Quantas oportunidades de servir a gente tem? Inúmeras, gente. E dá para a gente pensar em muita coisa. Cortar grama é uma delas? Cortar grama é uma delas. Levar uma refeição, já que às vezes não tem a oportunidade de sentar à mesa com aquela pessoa, então eu vou proporcionar que ela faça isso com a sua família. Ó, eu trouxe um bolo aqui para você, servir. Eu vi uma igreja que lavava carro dos vizinhos. Eu vou lavar o teu carro. Não, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não, é de graça. Eu vou levar lá e vou lavar. E estou aqui, ó, a chave do carro limpo. Estratégias que fazem com que a outra pessoa vai se sentir constrangida por causa do serviço em amor para aquela pessoa. Por que eu trouxe isso aqui? Para a gente pensar assim, existem necessidades relacionais, existem necessidades físicas, existem necessidades mentais, existem necessidades espirituais. E a gente começa a pensar no seguinte, como é que anda o meu vizinho, por exemplo, relacionalmente? Uma oportunidade de servir que eu tenho aí? Com algumas perguntas que eu posso fazer. Como é a sua vida em casa? Gente, eu sou muito observador. Às vezes eu não queria ser tão observador quanto eu sou, né? Eu me conecto com um determinado lugar, eu sei o que está acontecendo ali, observando a vida em comunidade, eu sei que está acontecendo alguma coisa. Tem essa sensibilidade no olhar para dizer, está acontecendo alguma coisa. E muitas vezes isso que está acontecendo, não é que a gente vai ajudar, mas é uma oportunidade de servir para que Jesus entre ali e comece a transformar e comece a mudar. Como é que está indo o casamento, namoro, ou vida familiar? Às vezes você vai servir aquela pessoa, de novo, através do estar à mesa. Por isso que eu estou falando que é um estilo de vida, não é um checklist. Primeiro, eu busco em oração. Segundo, eu faço isso. Terceiro, eu faço isso. Então, eu só posso ir à mesa com a pessoa, eu só posso servir a pessoa depois que eu fui para a mesa com ela. Não, não é isso. É um estilo de vida. E às vezes as coisas vão mudar da ordem como a gente está vendo no acróstico. Através de uma necessidade, a gente vai sentar à mesa com ela e vai ouvir. Eles têm amigos próximos, como são os seus relacionamentos no trabalho. Eles têm um círculo saudável de amigos. Gente, a quantidade de gente sozinha. Vocês já pararam para pensar nisso? Quanta gente que está ao seu redor e que vive sozinha. Isso é uma necessidade relacional. A gente viu lá, uns tempos atrás, na Inglaterra, um pouquinho antes da pandemia, o problema da solidão é tão grande que a Inglaterra criou um Ministério da Solidão. É isso mesmo, gente? Tem o Ministério da Agricultura, o Ministério da Educação, Ministério da Solidão. Porque os índices de saúde mental ali, no que se refere à solidão, se tornaram alarmantes a ponto de tornar um problema de saúde pública e do governo se preocupar com isso. Agora, às vezes a gente vê pessoa do nosso lado que está sozinha, que está sofrendo com a solidão, e a gente pode servir essa pessoa em amor. Como? Vai para o anterior, vai para o E,
encontra essa pessoa à mesa, né? Qual que é o círculo de amizade que eles têm? Pessoas que se mudaram. Tem necessidade de ajudar na mudança? Sirva. Tem oportunidade de ajudar emprestando uma ferramenta? Sirva. Tem oportunidade de chegar lá naquela pessoa e estar dizendo assim, olha, eu vi que você se mudou aqui e tem um negócio ali para pendurar. Você quer ajuda para pendurar? Vai lá ajudar a pendurar. Sirva. Seja sensível a essas necessidades das pessoas. Como que está o meu vizinho fisicamente? Como é que está a sua saúde em geral? Seu nível de energia parece bom? Eles estão fazendo exercícios regularmente? Seus hábitos alimentares são saudáveis? Eles mencionam não conseguir dormir? Como é que você pode ajudar nisso? Como é que você pode servir nisso? Né? De repente é dizer assim, vamos correr junto? E gera um caminho para que a gente possa se aproximar dessas pessoas. Correr junto já é demais, né? Mas pode correr junto? Pode correr junto. Como está o meu vizinho mentalmente? Existem sinais de ansiedade? Existe alguma indicação de depressão? Eu percebi alguma mudança de humor? Eles estão aprendendo? Há algum padrão de pensamento prejudicial acima? Gente, é ser sensível às necessidades das pessoas para servir. E como é que está o meu vizinho lá espiritualmente? Ele sente que algo está faltando nas suas vidas? Eu acabei de ouvir um testemunho aqui na hora que a gente deu o intervalo aqui. A criança falando de Jesus na escola e por causa disso existe a possibilidade de ter uma célula com mães da escola. Olha que coisa linda. As crianças percebem uma necessidade nas outras crianças e começam a falar de Jesus. Uma necessidade espiritual. Eles estão dispostos a aceitar que você ore por eles. Eles demonstram uma curiosidade espiritual. Eles iniciam conversas espirituais. Eles estão se aproximando de Deus, né? Durante um pequeno período da minha vida, eu escalei, fiz escalada. Escalada com algumas pessoas aqui da igreja, montanhistas de Cristo e tal, e a gente escalava. E eu lembro até hoje de um cara aqui da igreja, o Paulão, a gente estava escalando, então a gente estava no meio da rocha, escalando mesmo, né, com equipamento de segurança, dentro das vias que a gente passava ali para ir, terminar, voltar, ia para outra via. Na via ao lado, o Paulão estava escalando, olhou para o cara e falou assim, você confia nesses equipos? Equipo é equipamento, né? Você confia nesses equipos aí? Você confia em Deus? Falou assim para ele. Falou, pergunta complicada, né? O cara escalando do lado dele. Pergunta complicada. Falou, pois é, e se esse equipamento se arrebentar e você cair, você vai para onde? Né? Aquilo ali, com base na brincadeira, gerou uma conversa espiritual. Cara, eu estou no meio da montanha aqui, eu posso servir a outra pessoa. Servir com os meus dons, servir com aquilo que Deus me deu. Então busque oportunidades para servir. E por último, queridos, o último S, tá? Siga compartilhando. Então, o B de bless, o que é? Busque primeiro em oração. O L, lendo o outro com a escuta. O E, encontrando o outro à mesa. Primeiro S, servir como um privilégio. E por último, seguir compartilhando. No inglês lá está share, é uma palavra melhor até do que essa que a gente colocou aqui na adaptação, tá? Compartilhe histórias, compartilhe a sua vida. E eu te pergunto, você sabe fazer isso? No momento em que alguns passos ali acontecerem, você sabe contar a tua história com Jesus para aquela pessoa? Você já parou para pensar em coisas que você poderia utilizar para contar a sua história para Jesus, para as pessoas, história com Jesus para as pessoas? Rick Warren diz o seguinte, se você quer que alguém veja o que Jesus pode fazer por uma pessoa, permita-lhe ver o que Jesus fez por você. As pessoas, elas não leem a Bíblia. As pessoas que estão fora da igreja, elas não leem a Bíblia. Elas vão pegar a Bíblia lá para ler? Elas não vão pegar. E a gente já falou isso, você já sabe disso, está no seu subconsciente crentez, você já ouviu isso 500 vezes, né? Que você é a Bíblia que as pessoas estão lendo no dia a dia, lá no seu trabalho, lá no seu condomínio, você é a única Bíblia que as pessoas estão lendo. E que a gente precisa evangelizar lá,
Se precisar, a gente precisa evangelizar a todo momento. Se precisar, fale. Frase do Francisco de Assis. Evangelize em todo momento. Se precisar, use palavras. Né? Você já sabe disso. As pessoas, elas podem até duvidar da palavra de Deus. Elas podem duvidar de alguns escritos, duvidar de alguns textos, colocar como proposição, como eu vejo em rede social, pessoas dizendo ou falando mal da Bíblia, da palavra de Deus. Deixa elas falarem mal, né? A gente conhece a Bíblia. Agora, elas não podem falar contrariamente àquilo que Deus tem feito na sua vida. Elas podem até achar um texto lá da Bíblia para dizer, esse texto aqui está esquisito, não acredito nesse texto aqui. Fala, tudo bem, deixa o texto lá. Eu acredito, mas deixa o texto lá. Agora, deixa eu te dizer o que Jesus fez e continua fazendo na minha vida. Contra isso, ele não tem argumento. E no momento em que a gente gera todas essas conexões e a oportunidade surge, a gente precisa estar preparado para falar do amor de Jesus. Se alguém lhe perguntasse, casualmente, como você conheceu o amor de Deus em Jesus? Como é que você responderia? Como é que você conheceu o amor de Deus em Jesus? E a gente pode pensar o seguinte, isso aqui é bem prático, gente. Uma história de 3 partes. A tua vida antes de Jesus, a tua vida depois que você conheceu a Jesus e como você conheceu a Jesus, e a tua vida depois de Jesus. Antes, como e depois. E aí você formata literalmente um testemunho de 5 minutos. Sabe? Porque 5 minutos você consegue contar para todo mundo. Consegue contar para o cara do Uber, consegue contar no ponto de ônibus, consegue contar no supermercado. 5 minutinhos com essas 3 coisas. Você consegue fazer um exercício a tal ponto de lembrar dessas 3 coisas agora aí na sua mente? Tipo, eu lembro quando e como eu conheci a Jesus. Eu lembro disso. Foi assim, foi naquele dia, minha vida estava destroçada pelo pecado, e aí um dia alguém me convidou, eu fui numa célula, e lá eu conheci a Jesus. E depois que Jesus entrou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, Jesus restaurou minha vida, restaurou minha família, restaurou meu casamento. As pessoas estão esperando também para ouvir coisas práticas sobre a nossa vida, e a gente segue, então, compartilhando a nossa história. Eu tenho uma história de cura do Senhor para a minha vida. A minha infância ela não foi absolutamente nada fácil. Mas eu não fui daquele que era complicado. Sabe aqueles testemunhos que a gente vê assim, da pessoa que era bandido, traficante e tal, e daí a pessoa se converte, e daí vira um mega evangelista? A minha história não era essa. Minha história é um menino lá, pacato, do bairro, tal, que se converteu. Ok. Na verdade, todo mundo achava que era o normal mesmo. Esse piá ia muito certinho, uma hora ele vai se converter, né? Só que ninguém sabia dos traumas ou das feridas que eu havia passado na minha vida, dos abusos sofridos, das coisas que eu vivi. E a partir disso, eu construí o meu testemunho. Está escrito lá, em uma página. Fui lá e elaborei um testemunho. Para ter um norte, para ter um rumo do que eu vou falar para as pessoas. Isso tem a ver com a cura que Jesus promoveu no meu coração diante de todas as feridas que eu tive. E hoje eu posso contar para as pessoas. Jesus me curou. O que Jesus fez? Jesus me curou. Jesus me deu uma nova vida. Jesus me deu uma nova oportunidade. Jesus fez o extraordinário na minha vida. Você consegue formatar algo assim? Para você, no momento que a oportunidade surgir, você compartilhar. Gente, o nosso tempo está esgotando, está acabando. E daqui a pouquinho, inclusive, eles precisam trabalhar aqui em alguns equipamentos para levar lá para o templo, esses equipamentos que a gente está usando aqui, né? Mas diante de tudo que eu falei aqui, não esqueça do seguinte, do BO. Como é que você vai levantar amanhã? Com brilho no olho. Você vai comprar pão? Vá com brilho no olho. Você vai na academia?
vá com brilho no olho. Não simplesmente para fazer exercício, porque às vezes a gente não tem vontade de ir para a academia, eu sei. Né? Eu não estou falando da vontade de ir para a academia. Eu estou falando, vai lá, vai com brilho no olho. Disposto a ouvir, disposto a servir, se possível, disposto a compartilhar a mesa junto com aquela pessoa, mas sendo um abençoador. Propósito de Deus para a sua vida, e você tem que sair aqui com essa certeza, tá? Não, eu tenho um problema aqui com a minha missão de vida. Eu não sei qual é a missão de vida que eu tenho, né? Para todos nós, hoje, Jesus tem uma missão. Você se tornar um abençoador. Que busca primeiro em oração. Que lê o outro através da escuta. Que compartilha lá à mesa. Que serve como um privilégio. E que segue compartilhando histórias. Vou pedir para você ficar de pé aí onde você está. Eu queria orar com você. Como eu falei, é muita coisa para pouco tempo. Meu desejo é que você compre lá o livro, o Bless. Como eu falei, não estou ganhando nada para fazer propaganda do livro, porque o livro é bom mesmo. Adquira, compre, leia. Muito mais do que só conhecer, pratique. A Bíblia vai dizer lá em Tiago 1:22, sejam, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quando você vem para um workshop desse, agora você sabe de algumas coisas que é possível fazer, que é possível viver, e você sai daqui com o desafio de praticar. Sabe? Se você não começar a participar ou praticar a partir de amanhã, vai ser mais um workshop que você foi na tua vida. De tantos que você já foi. Vai ser mais um workshop. Fui lá, participei do workshop. Mas o desafio é colocar em prática, se possível, a partir de hoje. A partir de agora. A partir do momento que você sair daqui, para ser alguém com as anteninhas ligadas, com brilho no olho, disposto a abençoar pessoas. Amém? Feche seus olhos para a gente orar junto. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, Pai, mais uma vez nessa tarde. Obrigado por todos os que o Senhor trouxe aqui nessa tarde, Pai. Líderes de célula, potenciais líderes, pessoas que estão aqui com seu coração disposto a alcançar os seus vizinhos, Pai querido, buscando primeiro em oração, lendo através da escuta, Pai, encontrando o outro à mesa, entendendo que servir é um privilégio, Pai, mas também com a disposição de compartilhar a própria história. Quero pedir aqui, Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, e que em nome de Jesus, Pai, eles possam sair daqui hoje, Pai, ainda mais do que eles já são, pessoas que vão abençoar, são abençoadores, Pai querido. Onde quer que essa pessoa vá, Pai, que a tua graça vá com ele. Onde quer que essa pessoa ande, que a tua glória vá com eles, Pai, em nome de Jesus. E onde quer que qualquer um dos meus irmãos que estão aqui nessa tarde entrarem, Pai, as pessoas não vejam o rosto deles, mas vejam o Senhor brilhando através deles, Pai. Então abençoa, Pai, a vida de cada um. Abraça cada um aqui nessa tarde, Pai, com teu cuidado, amor, proteção, graça, provisão, Pai querido, a cada dia. E assim a gente ora aqui, Pai, entregando esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém, 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 amém. Querido, que Deus abençoe sua vida, vá na graça e na paz, disposto aí a se tornar um abençoador. Obrigado por ter ouvido aqui a gente em todo esse tempo. Deus abençoe você.